Lacan gosta de usar uma distinção entre o outro com letra maiúscula e o outro com letra minúscula. Esse outro, esse grande outro, é o inconsciente. Não vamos psicanalizar a fala. Os outros pequenininhos são os outros com os quais a gente convive e desconvive no cotidiano. Você paga sempre um preço altíssimo para viver com o outro. Você tem que abdicar de uma parte de você mesmo para poder viver com o outro. Não é verdade? Então, é assim que a sociedade se constitui. Esse é o primeiro laço da identidade individual. Mas a identidade, ela não se esgota no indivíduo, ela vai para a sociedade. Então, o que é a sociedade? A sociedade, historicamente constituída, ela vem desde os caçadores do paleolítico. A historialidade está muito para trás, até a globalização, até o mundo digital que nos acomete atualmente. Os operadores, os novos operadores totêmicos, que são os celulares, e o mundo numérico. É interessante que o francês faz uma distinção. O francês não usa a palavra digital. Digital em francês é numérico, numérique. É a coisa da quantificação, né, que vai produzindo essa sociedade que hoje a filosofia, filósofos tudo mais próximos a mim, como um filósofo norte-coreano, que eu gosto muito, que é Byung-Chul Han, que cunhou uma expressão para definir a contemporaneidade. A sociedade do cansaço. Nós somos cansados de nós mesmos, cansados dos outros, da sociedade. Então, a sociedade do cansaço, a sociedade narcísica que só vive para si e se apega de uma maneira irremediável aos objetos técnicos. Eu não sou tecnofóbico, eu já quero dizer. Sempre que me perguntam nas conferências, eu falo muito pelo Brasil afora, pergunto, o senhor não vai trazer o PowerPoint? Eu disse, não vou não, pelo seguinte, porque eu não tenho nada contra quem usa, viu? Pode usar. Eu acredito na força da palavra, na força da voz, do olhar, do gesto, da novidade, daquilo que é o inesperado. Tem aqui um texto que eu trouxe, não estou nem usando aqui, eu fiz uma seta hoje no hotel de manhã e estou usando esse esquema para falar para vocês. É uma longa discussão aí. Então, temos o segundo eixo da identidade, a identidade da sociedade. Quanto custa vivermos com o outro? Não o outro que eu digo, não é o outro marido em casa, não, ou a mulher em casa, é o outro mesmo. É o Estado, é a CAPES, é o governo, são as eleições, essa bosta de escola sem partido. Esse outro que nós temos que viver e temos que reagir a isso da melhor maneira que tivemos. O único recurso que temos é o recurso da palavra, pelo menos na minha acepção. É o recurso do texto, é o recurso do livro, é o recurso da voz. Então, esse elo da identidade social é um elo que se junta com a identidade individual. O indivíduo tem que... vou falar do Marx, eu gosto bastante. Marx escreveu as teses sobre Feuerbach, famosas teses sobre Feuerbach. Na tese nona, Marx fala da identidade, porque no século XIX não se falava nisso, mas ele falava em educação. Vale para a identidade, acho. Disse o Marx, não haverá mudança das condições da educação se não houver mudança dos educadores. Ou seja, os educadores, que somos nós, temos que ver o mundo de outra maneira. Talvez a tríade seja uma possibilidade. Então, talvez essa identidade, não vamos chamar isso de identidade complexa, que une, entrelaça, melhor dizendo, né? Entrelaça, que junta, que religa a identidade individual, que é essa do indivíduo 100% natureza e cultura, a identidade social, que é essa dificuldade que temos de conviver
democraticamente com os pequenos outros, uma vez que o grande outro, que é o ser do inconsciente, isso é outra questão que não é o caso de se discutir aqui. E, finalmente, a identidade da espécie. Da espécie. Quem somos, quem é esse homem que está aqui? Homem no sentido genérico. Ele é sapiens? Sim, ele é sapiens, ele sabe. Ele sabe, o homem que sabe. Hoje já há uma discussão bastante interessante na questão da espécie, porque os primatas não humanos, macacos em geral, já sabem. Então eles são também, passaram a ser chamados de Homo sapiens. E nós ganhamos, como sempre, o segundo sapiens. A ciência resolve isso de uma maneira... nós, aqui dentro, sabemos que sabemos. Eles, lá, os macacos lá, só sabem. Edgar Morin, que tem 98 anos, aliás, estou organizando um ciclo de Edgar Morin em março, no Sesc de São Paulo. Comprem a passagem, vão assistir. A gente vai fazer uma geral na obra e reativar o site de Edgar Morin, que estava meio parado por questões de verba do Sesc. E vai ser um encontro interessante. Mas Edgar Morin diz assim, mas o homem, quer seja sapiens, quer seja sapiens, não é suficiente. Saber que sabe, e daí? Antigamente nós ficávamos contentes em saber que sabíamos. Agora ficamos um pouco descontentes por saber que sabemos. Aí o Morin criou uma nova qualificação, o Demes, né? Nós somos sapiens, olha que confusão, somos sapiens e Demes. Sabemos que sabemos, somos malucos, donos, loucos, descomedidos. Então somos 100% sapiens e 100% Demes. Quem chegar aqui e levantar, não sei se vai acontecer isso, eu só sou sapiens, está fazendo amputando um lado recalcado que ele não quer reconhecer que tem. Estou botando todo mundo no divã do meu consultório e mostrando isso. Então vocês vejam uma coisa, a identidade, ela começa a mudar de figura aqui. Ela é ancorada não na identificação, mas na tríade indivíduo, o entrelaçamento do indivíduo, da sociedade e da espécie. Há uma coisa que une a tríade, claro, que é a ética. Não a ética dos comitês de ética, mas a ética no sentido filosófico, do termo. Eles foram os grandes filósofos que trabalharam com a ética. Kant, Aristóteles, Spinoza. É uma tríade também, adoro os três. Eu fui presidente do comitê de ética na PUC, para mim é desgraça. Porque no comitê de ética da PUC, a fragmentação dominava. O comitê científico, que fazia parte desse coletivo, como se diz hoje, né, era disciplinar. Então, o que eles queriam fazer? Analisar os projetos da área. Matemática, o matemático estuda, do comitê. Fonoaudiologia, o fonoaudiólogo vai usar. Porque eu coordenava o comitê de ética da PUC toda, inclusive da matemática, da física, biologia. Eu comecei a dizer para o colegiado, os professores titulares, que a ética não era a ética diária. E comecei a trocar os projetos. O da matemática ia para a filosofia. E começou a se estabelecer uma transversalidade na questão da apreciação dos protocolos de pesquisa. Né? Claro, e fizemos 3 grandes seminários com a tríade, um com Aristóteles, um com Spinoza e um com Kant. Então, há eu estou falando isso porque na tríade, o filósofo que talvez se adeque mais a esse entrelaçamento do indivíduo, sociedade e espécie, seja o Kant. Kant, na crítica da razão pura, diz o seguinte: primeira regra de ouro da ética, não faça ao outro aquilo que você não quer que seja feito para você. Isso vale para a tríade toda. Não faça ao indivíduo
aquilo que você não quer que seja feito para você. Não faça para a sociedade aquilo que você, para as outras sociedades, aquilo que você quer, não quer que seja feito para a sua sociedade. Não faça para as outras espécies aquilo que você não quer que seja feito para a sua espécie. Essa é a regra kantiana que prepara a identidade para ser vinculada a um projeto de comunidade, a um projeto comum para todos, para todo o conhecimento. Isso envolve problemas na formação? Claro que envolve, claro. Um deles que eu venho trabalhando aí é o seguinte, de converter a formação numa comunidade. É um conceito uma ideia, talvez, uma noção que eu criei. Uma comunidade ecossistêmica de aprendizagem. Eu acho que a formação ela tem que se converter numa comunidade ecossistêmica de aprendizagem, onde aprendem todos. Aprendem os professores, os alunos. Na abertura, os colegas estavam dizendo, organizar um simpósio como esse, um ciclo, uma conferência, pelos alunos, faz parte da formação. A formação não é só o lado propedêutico da formação. Você chegar aqui, dá conteúdo, e a escuta do estudante é uma escuta meramente passiva. A comunidade de aprendizagem é alguma coisa dinâmica. Quando eu estava mexendo com essa ideia da comunidade de aprendizagem, eu fui criando uma tipologia. O nome mudou um pouco, né? No começo eu achava que era comunidade de aprendente, depois eu achei que era comunidade de aprendizagem, depois eu achei que era uma comunidade ecossistêmica de aprendizagem. Que a formação é um ecossistema, no sentido literal da palavra, ou seja, um sistema que não se reduz à soma das partes. O sistema é mais e menos que a soma dependendo do ambiente. Né? Então, é claro que se você pode pensar numa comunidade ecossistêmica de aprendizagem, isso tem várias implicações filosóficas, várias bases estão sendo discutidas hoje aí, de modelizar o pensamento complexo. Mas vamos deixar isso de lado. Como é que o pensamento complexo entra nas instituições, entra na governança política, entra na governança da economia. Mas vamos deixar de lado, ficar só na noção de comunidade sistêmica de aprendizagem. Então, eu acho que havia alguns pontos que seriam importantes para a questão da identidade ancorada na tríade de indivíduo, sociedade, espécie. Eu não estou querendo dizer aqui que a identidade das ciências e da matemática deve ser abortada, absolutamente. Estou querendo articulá-la, a identidade, torná-la mais pluralista e inseri-la numa comunidade ecossistêmica de aprendizagem que envolva todas as formações e não apenas a formação da matemática. Não sei se estou sendo claro. Então, a comunidade ecossistêmica, ela tem um formato. Vou botar o óculos aqui, porque agora tem que ser com óculos. Então, o formato. É rapidinho. Está na hora, né? Não? Mas depois tem outra coisa, né? Então, o formato. São alguns pontos que deveriam nortear a comunidade ecossistêmica de aprendizagem. O primeiro deles, a criação de modalidades de aprendizagem, portanto, de formação, que assumam a sustentabilidade e a resiliência como metas prioritárias em universidades, em empresas e em corporações. O segundo, que o aprendizado, a formação, se faz por meio da experiência. Quer dizer, a experiência vivida é a base para a experimentação de novas formas de entendimento da vida. Quando você faz formação em qualquer área, psicanálise, por exemplo, você tem que dominar a área, toda a história da psicanálise, mas você tem também que experienciar. Você tem que ter um consultório, você tem que ter supervisão, você tem que ter
para abrir um pouco a especialidade da psicanálise. Então, o aprendizado é por meio da experiência, experienciar. Então, quando você experimenta, não tem saída. A experimentação envolve o entrelace do racional, do lógico, portanto, com o emocional, o afetivo e o mítico. Experiência, aqui não é só a experiência da razão, mas a experiência da emoção, da afetividade, da emocionalidade, etc. Um terceiro ponto da comunidade é pensar na espécie, na formação. Essa espécie diz respeito à construção de uma visão de mundo que todas as áreas teriam que se ater, que tem como base o respeito à terra, ao respeito a esse lugar em que nós vivemos. A formação tem que dar conta disso. E a unidimensionalidade da técnica e da tecnociência deve ser permanentemente questionada em nome de uma reordenação mais equitativa das relações sociais. Técnica, tecnociência, unidimensionalidade da técnica, palavra que nos leva à filosofia. Quem falou magnificamente da técnica foi Heidegger. Heidegger tem um texto clássico, todo mundo devia ler, devia fazer parte da formação de qualquer área, que se chama A Questão da Técnica. E lá, o Heidegger diz assim: a técnica em si mesma, a técnica não é boa nem má, em si. Depende de quem a conduz, de quem a comanda, e sabemos disso desde o Heidegger. Talvez mudar um pouco a composição da formação e introduzir esses textos, que são textos cardeais, para que se entenda a formação em si, em qualquer área. Esse é o terceiro. A quarta, fazer com que a formação seja mesmo um pensamento sistêmico. Um sistema, ou seja, que una as partes com o todo. O interrelacionamento de partes com o todo. Mas o sistema da formação não pode ser fechado nela. Tem que ser um sistema aberto. Por que eu estou falando aberto e fechado? Porque o sistema, quando se fecha muito, ele fica endurecido. Ele fica muito não aberto a novas possibilidades. O sistema aberto envolve reordenações, envolve emergências, envolve capilaridades, envolve muitas outras coisas não previstas, inclusive o futuro do sistema. Nós não sabemos para onde vai o sistema. Eu fiz um livro aqui, que foi publicado pela Universidade Estadual do Pará, e depois é um livro do Ilia Prigogine, que se chama Ciência, Razão e Paixão. Depois esse livro foi reeditado pela História da Física, e na reedição eu acrescentei um texto do Prigogine chamado Futuro Está Dado, ele pergunta, uma interrogação depois. E ele diz o seguinte: o futuro, o sentido do futuro, que é o sentido da formação. A universidade tem que visar o futuro. Eu fui aluno, tive o prazer, tesão de ser aluno do Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro. O Darcy diz assim, eu era de uma plateia extasiada com a palavra dele, dizer, a universidade tem que dominar o saber do seu tempo, mas a universidade tem que fazer mais, e as formações têm que estar envolvidas nisso, com o futuro da sociedade, com o futuro do planeta, se quisermos estender o argumento darciniano. Darcy foi banido pelas ditaduras, e toda vez que quando ele foi caçado, Darcy é uma figura fantástica, né? O cara que foge do hospital porque estava com câncer e vai morrer numa casa de praia dele no Rio de Janeiro, é uma pessoa interessante, chega de sofrimento hospitalar, fugiu do hospital, de roupa de hospital e tudo. E Darcy era um criador de universidades, ele adorava criar universidades, porque ele era um homem voltado para a formação. Ele estava preocupado com a formação. Essa universidade que tem que dominar o futuro do seu tempo e abrir os olhos para o futuro. Uma vez, quando começou a abertura no Brasil, Darcy teve ordens dos governos militares para ver o Brasil tirar um rim. E ele foi à PUC antes da cirurgia.
No tempo que a PUC era a PUC mesmo, hoje é uma universidade guiada por uma fundação de padres, não tem nada contra padres também não, viu? Padres fragmentados demais, para o meu gosto. E o Darcy foi lá falar da universidade. Afinal de contas, o prato favorito dele. Ele planejou, toda vez que ele ia para um país da América Latina para planejar uma universidade, a ditadura vinha e ele ia para outra. Ele foi assim no Uruguai, depois ele foi para o Chile, do Allende, virou ditadura, ele foi para outro lugar, e o câncer o levou para, infelizmente. Ainda poderia estar, ele hoje teria, se não me engano, a idade do Mohan, 98 anos, 99. O Mohan está aí, publicando, escrevendo, continuando na sua carreira. E o Darcy abriu-se para o debate, e uma menininha muito bonitinha, do curso de psicologia. O curso de psicologia na PUC era o curso das garotinhas de filhas de papai rico, caríssima a formação da psicologia na época. Linda menina. Levantou a mão, professor Darcy Ribeiro, o que o senhor acha da Universidade de Brasília? Afinal de contas, o senhor foi um dos criadores da universidade, fundada e fez transdisciplinares no projeto do Darcy, que está escrito no livro dele, A Universidade Necessária. Ele levantou, ele não usava PowerPoint, não usava nada disso, ele disse: minha filha, eu gostava de falar assim de propósito, minha filha, a Universidade de Brasília é uma puta que caiu na vida. Uma coisa que ele tinha feito com tudo. Ele estava mexendo na formação. A Universidade de Brasília hoje é como todas as universidades que conhecemos, fragmentária, dividida, quantofrenicamente avaliada e por aí afora. Então, essa ideia do futuro, eu acho que é uma ideia da formação. E o sistema tem que apontar para o futuro. Quem será nos anos do século XXI, 2025, o professor de matemática? Pensar nisso, imaginar essa possibilidade. E esse é o quarto ponto. O quinto, a ideia da diversidade. A ideia da diversidade, o sentido da diversidade, implica o não isolamento dos ecossistemas em totalidades irredutíveis. Eu participo amanhã de um exame de qualificação aqui, o candidato está ali, exatamente eu fiz algumas considerações sobre essa irredutibilidade. Pensar mais amplo. As diferenças existem. Talvez a formação de um professor de matemática seja diferente, em alguns aspectos, da formação em biologia, da formação em sociologia, mas há alguma coisa comum, algum ponto de vista comum que une essas formações. Portanto, é não reduzir a formação nela mesma. Então, a ideia de que o entendimento da diversidade implica o não isolamento dos ecossistemas, matemática, sociologia, filosofia, como totalidades irredutíveis. As diferenças existem, é claro que existem, mas é preciso inseri-las nos fluxos universais do espaço e do tempo. Finalmente, o sexto ponto e último, que é a formação integral da pessoa humana. Ou seja, a formação tem que se preocupar com isso. Quem está aqui fazendo a formação é uma pessoa, como todos nós, e o objetivo da formação é dar integralidade a essa pessoa. Ou seja, o desenvolvimento de seres integrais. O que é um ser integral? É um ser ao mesmo tempo semelhante, ao mesmo tempo diferente. E funda-se na formação de humanos que pensem criticamente. A formação precisa pensar a ela mesma de uma maneira crítica. Crítica, uma palavra que vem do grego. Krinos. Essa palavra, quando eu sou tradutor, então eu vejo esse deslizamento do sentido original, do sentido etimológico da palavra. Quando você pensa em
Krinos, em grego, deu no Brasil crise, mas deu também crítica. Quando você fala em crítica, você pensa em corte, ou seja, um crítico de teatro que diz, ou um crítico da água que diz essa água não presta. Então cortou a coisa. Um crítico de arte, né? Ou a expertise de um quadro, que diz, aquele quadro não é um Picasso. Ele criticou e cortou aquilo, né? Mas tem um outro sentido da palavra krinos, que é a criatividade. Criatividade também tem a ver com essa coisa da crítica. Então, é criticar para criar, ou melhor, criticar para recriar. Então, a pessoa integral, todos nós, temos que pensar criticamente e agir eticamente. Segundo a formulação kantiana, a qual eu adiro integralmente, a regra de ouro da ética. Portanto, a ideia de que se você ignorar os valores éticos e emocionais, gera mal-estar. Uma palavra bastante complicada. Eu volto para Freud, em 1930, que escreveu um livro que devia fazer parte de qualquer formação, que é o mal-estar na civilização. Freud, em 1930, eu morreu em 1939, previu que o futuro do mundo não estava muito bem, que o espectro do nazismo rondava a Europa, como aconteceu em 1939, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Eu tive a oportunidade, de alguns anos atrás, de participar de um evento coordenado aqui pelo Irã sobre o Alan Turing, e com o qual eu vou encerrar essa minha pequena participação na abertura deste evento. Alan Turing foi matemático, né? E ele criou um código de desvendamento do enigma lá que ajudou os aliados a vencer a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Ele desvendou, ele decriptou os códigos dos nazistas que se comunicavam entre si. E o simpósio foi sobre isso, sobre o Alan Turing. Na ocasião, nós levamos um ator de teatro junto comigo, que teve um espetáculo de teatro sobre o Alan Turing. Fizemos um meio de campo lá, mudamos até a iluminação da sala, ficou azulada, e ele fez o Turing e a mãe, fez todos os personagens, uma coisa muito interessante. Mas o mais interessante de tudo isso, eu guardo isso na minha casa, na minha estante, na minha biblioteca, foi uma iniciativa que a coordenação, a organização do evento sobre o Turing fez. Foi as escolas de ensino médio e do ensino fundamental, para que os alunos, vejam só, que não estavam na formação universitária, receberam alguns dados do Turing e fizeram cordéis sobre o Turing. E esses cordéis eram distribuídos nas salas, na plateia. Foi uma experiência interessantíssima de criatividade, que é fundamental na formação. O que aconteceu? Você leva a matemática na figura do Turing, porque o congresso era sobre ele. Vocês sabem que Turing foi acusado de homossexualidade, a Inglaterra não reconheceu, ele foi castrado quimicamente, e toda essa coisa toda. A cidadania britânica só foi dada ao Turing recentemente pela Rainha Elizabeth, que então ele era um prescrito. E os meninos, as crianças fizeram peças interessantíssimas, mostrando que a educação, a formação pode se espraiar para outros continentes, pegando o exemplo, eu estou usando o Turing, poderia usar outros, né? De como as crianças conseguiram ver essa tragédia da vida do Turing. São experiências interessantíssimas. Isso se chama ética. Isso se chama ética da vida, se quisermos dizer, estender o sentido da palavra. Então, esses 6 pontos da comunidade ecossistêmica de aprendizagem, acho
que deveria, né, dominar a formação. Vocês podem perguntar, mas há algum risco? Sempre há riscos quando a gente tenta abrir os caminhos. Sempre há. Né? Sempre há. Um deles é você ficar na contramão ou ser considerado como um não especialista, ou um especialista genérico, que fala da formação, da colaboração, da formação integral, esquece a formação específica. Esse não é o sentido. Para você abrir a comunidade, você tem que ser muito bom na área que você domina, para você abrir. Porque o que acontece? Você pode ficar restrito à área, você fica fechado nela, ser endurecido, você sabe muito sobre o infinitamente pequeno, o número, a molécula, a água, e pouquíssimo sobre o infinitamente grande, para usar duas imagens da física. Então, essa ideia de combinar o micro e o macro, ou infinitamente pequeno com o infinitamente grande, poderia levar a especialização a outros territórios. As identidades mais plurais, as identidades mais abertas, e não identidades muito identificatórias demais. Eu acho que esse é o sentido, esse é o meu sonho, essa é a minha utopia, esse é o meu valor, essa é a minha emoção. É assim que eu conduzo a minha vida profissional, afetiva, mais aberta do que especializada, do que identificatória. Então, eu acho que é isso que eu tinha que dizer para vocês. O risco, né, de perder a especialidade. Eu vou encerrar com isso. A especialidade, ela tem um contorno. Levi-Strauss sempre dizia da identidade o seguinte: os índios pensam que a identidade termina na fronteira da tribo. A frase do Levi-Strauss. Perguntaram para ele: o que você acha que é identidade? Não disse minha filha, você pode dar assim. Dizia para o repórter: a identidade termina na fronteira da tribo. Porque quem está além fronteira é animal, é inimigo, não tem nada a ver. Esse é o problema da questão da identidade. Você vê o outro como totalmente o outro, esquecer que ele faz parte do fluxo da universalidade. Não sei se estou sendo claro. O risco que você corre é o transplante dessa ideia para a organização universitária, que é disciplinar. É uma contradição. Porque o que é a disciplina? Michel Foucault já disse isso melhor do que eu em A Palavra e as Coisas. Um livro fulgurante do Foucault, onde ele diz: a disciplina é uma modalidade de conhecimento disfarçada, é uma sede de conhecimento disfarçada de uma sede de poder. Isso ele disse na Palavra e as Coisas, disse que já é primeiro. Em toda a aula Foucaultiana há essa ideia do poder, né? Que é exercido, micro-exercido por todos nós, né? Inclusive por vocês. Então você tem essa ideia de que você, quando tem a organização disciplinar, quem usa sair da fronteira, pensando nos índios que saem da sua tribo, corre um risco. E esse risco é que a gente tem que pensar talvez. Porque no limite da fronteira disciplinar existem os cães de guarda, os pitbulls da cultura. Então lá, se você sai da área, pitbull da cultura, lembrei agora. Se você sai da área, você perde o pertencimento. Porque quem está dentro, assim, não pode. Vou encerrar com uma coisa narcísica, talvez. Quando falamos de Mitigard não é mais antropólogo, não. Ele já é psicanalista, tem consultório, atende, não sei o quê. Ele já é meio artista, meio místico, já sabe o cara místico. Ele defende essas coisas abertas, isso. Então ele não é antropólogo, ele deixou de ser antropólogo. Porque está tudo lá. E eu sou do Departamento de Antropologia da PUC por filiação institucional. Mas, na verdade, o que eu faço lá dentro é transdisciplinar, é cruzar as áreas.
mesclar, é globalizar, não no sentido da globalização econômica, a globalização da cultura, no sentido de que as áreas podem colaborar um pouco mais. A identidade permanece, ancorada na tribo. É uma identidade mais fluida, uma identidade mais múltipla. Michel Serres, que eu sei que vai ter discutido aqui, eu sou tradutor do Serres, inclusive de um livro que está sendo dado na pós-graduação, que chama Ramos. Não é isso? Estou vendo aí pelos sorrisos. Você tem luminescência, você tem o incandescente, variação sobre o corpo, e Ramos que eu traduzi. Né? E o Serres fala muito dos formatos, do formato da aprendizagem, o formato pai, o formato autoritário, o formato mãe, que é mais leve, mais sutil, e o formato híbrido, talvez que é o formato mais transdisciplinar. Então, disciplinarizar sim, mas ir além da fronteira sempre, mesmo que à custa do despertencimento dos pitbulls da cultura. Muito obrigado. Eu estou aí envolvido agora nessa polêmica da escola sem partido, dando porrada em quem for necessário. Né? Então, acho que todos nós devemos entrar nisso, nessa guerra, nessa polêmica, nessa atitude democrática de impedir que a universidade seja o centro da irradiação democrática dos saberes. Acho que temos obrigação de fazer isso. Isso não é coisa, isso já vem dos governos anteriores e o governo eleito pelo Brasil está concordando com isso. As declarações dos ministros da educação foram péssimas, né? As áreas culturais são péssimas, e nós temos a obrigação democrática de impedir isso, mesmo diante de um governo eleito democraticamente pelo Brasil. Então, as coisas da escola sem partido, da delação, da escola é um negócio, já chega, nós já temos vigilância demais. Temos vigilância da CAPES, vigilância do Estado, vigilância do chefe, tem vigilância demais, tem punição demais. Chega a hora de democratizar. Eu acho que é isso, essa palavra. Bom, obrigado, Edgar. Eu vou abrir para questões. Pode ser, Edgar? Pode. Eu tenho um texto longo sobre esse negócio. Se vocês acharem procedente, eu posso passar isso para as Pliranda, porque esse texto também tem uma história assim. Quando você sai da área, você começa a ser chamado para áreas impensáveis. Então, eu estou com as coisas do teatro, meu consultório do Santos, mas também estou sendo chamado para organizações estranhas porque eu fui chamado para fazer uma consultoria para o masculino, o ONS. Sabe o que é isso? Operador Nacional do Sistema Elétrico. Quando eu fui convidado, eu achei estranho isso. O que eu estou fazendo no sistema elétrico? Mas por uma simples razão que eles me chamaram. Esse texto, ele foi, a premiere desse texto foi na Organização Nacional do Sistema Elétrico. Porque eles perceberam que o sistema de eletricidade no Brasil era um sistema complexo. E que o sistema elétrico é composto de engenheiros, todos formados pelo FRJ, COP, essa gente. E perceberam que a filosofia podia ajudar-nos um pouco a perceber a gestão do operador. Estou lá, 2018, o ano inteiro. E o resultado é muito, muito singular, viu? Porque eles estão percebendo que, falamos
diz respeito à questão da identidade, que a identidade dos engenheiros do OMS podia ser ampliada pela tríade indivíduo, sociedade, espécie. Então, esse texto foi apresentado lá. Claro que tinha a questão da governança, porque o sistema elétrico ele tem um puta prédio no Rio de Janeiro, perto da Petrobras, onde tem uma sala gigantesca, parecia que eu estava entrando num filme de ficção científica, porque tem uma sala toda digitalizada, com o sistema elétrico do Brasil, fulgurando assim, em pontos. Eu parecia, eu disse, eu quero ir embora, porque a reunião era uma sala mais técnica, mas você não quer conhecer o trabalho da gente? Claro, né? E fui nesse negócio. Toda vez que há uma pane no sistema elétrico, o ONS é mobilizado, porque é ele que organiza a distribuição de energia no Brasil. Então eles estão entendendo que a filosofia pode ajudar um pouco para o futuro do sistema elétrico no Brasil. Entendeu? Então, você vai em áreas que transgridem a fronteira disciplinar. Entendeu? É essa a ideia que a gente está defendendo aqui. Bom, está aberto para questões e observações. Quem gostaria? Se ninguém... um de cada vez, para não virar bagunça. E se ninguém se animar, eu vou abrir aqui perguntando mais uma curiosidade minha para Edgar, mas que pode ser também, né, uma curiosidade de vocês. Né? Edgar, eu vou perguntar para você, não sei se você vai saber responder, mas provavelmente não. Uma curiosidade minha, né? Quando o conceito, a ideia de identidade começou a ser sistematizada nas ciências sociais e como foi que esse conceito, esse termo, foi assim, sofrendo modificações ao longo do século XX, né? Como é que foi essa ampliação? Você saberia pontuar mais ou menos assim, um pouco a gênese e o desenvolvimento do conceito, já que cada autor fala de um modo diferente? Você poderia fazer rapidamente, porque eu sei que é uma coisa absurda da gente falar aqui, mas talvez seja importante. A noção começa a ser problematizada, assim, valorizada a partir do momento em que a fragmentação foi se ampliando. As identidades começaram a ser mais valorizadas, saber quem era está ligado à fragmentação. A problematização, quer dizer, a crítica ao conceito, ela começa, se é possível a gente datar isso, em meados do século XX. O simpósio sobre identidade é nos anos 50. Você pega os trabalhos do Michel Serres, que fala de identidade também, são todos nessa faixa dos anos 80, onde o conceito começa a ser criticado como muito pertencimento demais. É preciso despertencer um pouco. Né? O Zygmunt Bauman, falecido recentemente, tem capítulos no Mostrar da Pós-Modernidade sobre a ideia da identidade, dizendo que a identidade fecha demais. Edgar Morin tem o volume 5 do método, chama A Identidade, onde ele propõe a tríade. A tríade, indivíduo, sociedade e espécie, não é invenção minha, não. É uma proposição do Edgar Morin lá no método 5. Então você está vendo que o conceito, a problematização e a crítica, ela vai se acentuando a partir do momento em que a globalização vai se ampliando também. Que a globalização não é esse paraíso da homogeneidade, ao contrário, ela trouxe muitas exclusões, muitas contradições, muitas intolerâncias. Não é? Muitas intolerâncias. Basta olhar o mapa do mundo. Então, a crítica, você vê, por exemplo, no Serres. O Serres, acho que é nome de essências. Ele chega lá um momento assim, abandone o conceito de identidade. Alguns
são mais radicais. Eu acho que não é o caso, não é para se abandonar, mas inserir o conceito na tríade. Talvez seja esse o caso. Mas é um fenômeno dos anos 20, do século XX, principalmente da segunda metade do século para cá. Talvez quando a globalização se firmou mais como uma tendência planetária, né? Acho que é isso. Ok. Podem levantar e vir aqui. Renata também depois. Bom dia a todos. Professor, na última parte da sua conferência, o senhor falou de uma questão que eu acho que ela é fundamental na formação do professor, na questão da identidade, e que a gente vai ter agora bem claro, por todas essas lutas que vão vir agora, que é a identidade política. Isso dentro da nossa formação é uma coisa que quase não se toca dentro da própria universidade, a formação política do professor. E eu vejo isso porque fui professora, estou aposentada agora, fui professora durante 40 anos, trabalhei no Instituto Federal, trabalho ainda com um grupo de pesquisa, hoje estou no sindicato e vejo a dificuldade que a gente, enquanto no sindicato, enquanto coordenador do sindicato, tem que trazer para a luta o professor, mesmo numa situação que nós estamos vivendo agora, a questão da escola sem partido. Então, eu vejo que essa questão dessa identidade, ela precisa